Olá, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde de assistência médica, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Quando se fala em planos de saúde, não há consenso sobre os rumos desse mercado. Os usuários reclamam que pagam muito caro e que o atendimento é ruim, sobretudo pela quantidade de exames e procedimentos que não são cobertos ou são negados pelos planos de saúde. As clínicas, hospitais, médicos, que são os prestadores diretos do serviço, reclamam que recebem muito pouco dos planos. E os planos de saúde reclamam que as mensalidades pagas pelos usuários são insuficientes para manter o equilíbrio financeiro dos planos. De olho nessas e em outras questões, a Câmara dos Deputados deverá apresentar em breve um projeto de lei para regular esse mercado, passando por questões como reajustes dos planos, prazos de carência e portabilidade, dentre outros. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo os deputados Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que é o relator do projeto de lei 7.419, de 2006, que trata desse assunto, e o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, que integra a Comissão de Saúde aqui da Câmara. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Deputados, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse importante assunto. E eu faço uma pergunta geral. A gente abriu dizendo que todo mundo reclama do sistema do nosso plano de saúde. Quem é que está com a razão e quem é que está errado? Começa pelo senhor. Quem reclama está com razão. Está com razão porque, de fato, o serviço ele é precário, é de péssima qualidade. O consumidor hoje ele contrata um plano de saúde desejando não usar, mas ele, quando precisa, ele quer que o plano funcione. Infelizmente, a grande maioria das pessoas em todo o país, norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, quando precisam usar o plano de saúde, acabam tendo uma série de desconfortos, como a necessidade de judicializar, a necessidade de formalizar uma reclamação. Então, por essa razão que a reclamação ela é justa e necessária. O que a gente quer é que o setor tenha sustentabilidade, é garantir mais qualidade na prestação de serviço, é mais transparência, para que as pessoas saibam o que está contratando, por que está pagando, por que houve um aumento, em razão do que esse aumento ele foi realizado, coisas que hoje não acontecem com o serviço de saúde suplementar. A gente precisa garantir que o consumidor ele possa ter a tranquilidade de que, precisando, o serviço ele vai atender e vai garantir aquele direito que nós temos, que é um dos direitos mais importantes, sem o qual não existe outros direitos, que é o direito à saúde, o direito à vida, o direito à dignidade. Deputado, e os prestadores e os planos de saúde, nas reclamações que fazem, tem razão? Olha, pelo diálogo que eu fiz, existem muitas reivindicações que são realmente adequadas. O setor precisa ter mais segurança e, às vezes, muitas dessas reclamações, elas são originadas na falta de informação. Por exemplo, havia um temor quanto àquilo que nós vamos trazer no nosso relatório. Quando a gente dialoga com o setor, e eu me refiro aos prestadores de serviço, aos operadores de plano de saúde, os investidores, todos, absolutamente todos eles, já pude receber em audiências públicas, pude receber em nosso gabinete, rodei todas as regiões do país, com audiências públicas na região sudeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região norte, em Manaus, na região sul, em Porto Alegre, aqui na região centro-oeste, em Brasília, com dezenas de reuniões, de audiências, na região nordeste, em Recife e também em São Luís, a minha cidade, no estado do Maranhão. E todas essas reivindicações, quando nós sentávamos para poder conversar, os prestadores, o setor, acabava percebendo que toda aquela preocupação não era tão necessária assim. Por isso que o diálogo ele é fundamental para aproximar as partes e que a gente possa juntos dar uma resposta. Pior do que está, não pode ficar. E se a gente nada fizer, vai ser ruim sim para o setor, vai ser ruim para o consumidor e a gente precisa dar uma resposta enquanto Congresso Nacional, enquanto Câmara. Esse projeto tramita aqui na Casa há incríveis 17 anos. É preciso atualizar a lei de plano de saúde, é preciso atualizar a lei da ANS, é preciso atualizar a lei do SUS, inclusive como um dos pontos fundamentais que já adianto aqui no nosso relatório, que diz respeito ao prontuário único. Não é adequado que o cidadão ele vá no hospital público, faça um procedimento, por exemplo, uma tomografia, e quando vá no hospital particular ele tem que repetir esse exame porque não há uma informação, não tem um prontuário único com arquivos onde possa saber tudo aquilo que aquele cidadão fez, desde vacina, quanto a exames, quanto a atendimento, quem atendeu e por que atendeu. Okay. Deputado,
qual a sua opinião de todo mundo que está reclamando? Quem tem razão, quem não tem razão? Casa que falta pão, todo mundo esperneia e ninguém tem razão. A situação dos planos de saúde é uma situação que tem que ser discutida, é por isso que ele está desde 2006 aí, tem que ser completamente diferente a discussão sobre o plano de saúde. Nós temos que entender que o plano de saúde não é o vilão dessa coisa. A primeira coisa é dizer, o plano de saúde é o vilão, está caro, atende mal. Me diz se o SUS está barato e se atende igual. Não atende. O efetivamente gasto por o plano de saúde para atender 50 milhões é 4 vezes maior do que o orçamento do SUS para atender 160 milhões de pessoas. Então, você olha que o SUS não está nessas condições. O plano de saúde, na verdade, não é nenhum bonzinho. Também vim aqui para defender o plano de saúde, dizer, mas não é com esse o plano de saúde é o grande culpado. Em 2021, a Agência Nacional de Saúde Suplementar apresentou um aumento negativo de, se eu não me engano, 15%. Foi isso. Eu não vi ninguém espernear quando abaixa. Mas quando sobe, todo mundo esperneia. A medicina é cara. Eu sou prestador de serviço médico, eu sou médico, e a coisa que tem que ser conversada e entendida é que isso é uma dinâmica muito maior. Primeiro, quando foi criado no governo do Fernando Henrique as agências, a ideia das agências era fazer uma relação de integração entre os players do negócio, que eram os tomadores de serviços dos planos de saúde, os prestadores de serviço, que eram os médicos e hospitais, e os patrocinadores do serviço, que eram as empresas e também as pessoas físicas. Então o dinheiro saía daqui, batia aqui no meio do campo, nos planos de saúde, e era repassado aqui para o prestador de serviço. Era um caminho de 3 pernas. A evolução do processo, a negligência do processo, ou erros da estratégia, o dinheiro saía daqui para chegar aqui. O dinheiro saía daqui. Aconteceu que o dinheiro passou a sair daqui para chegar aqui. Esse custo, essa estrada que o dinheiro percorre para pagar a saúde suplementar, é muito longa hoje. O dinheiro sai da mão aí a pessoa esquece essas 2 pernas e continua falando de plano de saúde. Tem aqui no meio a corretagem, que não sofre risco nenhum. Tem aqui no meio as administradoras de plano de saúde, que não correm risco nenhum. E o dinheiro, quando chega aqui, onde há o risco, onde há o sinistro, e esse aqui é o prestador, o dinheiro já chega a pouco. Então, esse aqui acha muito, esse aqui acha pouco. Por quê? Porque esse aqui, nos finalmente, alguma coisa está sendo tirada nesse caminho do objetivo principal, que é a prestação do serviço médico. Então, o plano de saúde não é esse, você vê a Unimed. Se você acabar com as Unimeds do Brasil hoje, é um negócio de maluco. Você vai julgar quase que a metade desses brasileiros que estão em plano de saúde estão na Unimed. E as Unimeds estão todas pernetas. Os últimos balanços dos planos de saúde foram todos negativos na ordem de bilhão. Bilhão no ano passado. Está lá para ser comprovado. Então, o que está errado? Vamos começar a consertar, mas consertar na origem e não no meio do caminho. Vamos refazer esse caminho. Vamos chegar lá e vamos refazer a história. Outra coisa, uma solução que está acontecendo atualmente, que é a questão dos planos verticalizados, isso está dando fôlego ao sistema. Mas isso também vai chegar no momento de falência. Porque quando está verticalizado, acaba a guerra entre operadora e prestador. A disputa de quem vai ganhar mais. Se os dois estão ganhando no mesmo lugar, acaba a guerra. Mas é uma possibilidade? É, mas também não vai resolver o problema. Então, o nosso problema hoje, na verdade, é discutir se a gente quer ou não quer ter um sistema de saúde suplementar. Primeira pergunta, queremos ter ou não? Se quisermos, vamos sentar. E como é que tem que ser isso? O sistema de saúde suplementar, ele não pode ser tratado como o bicho feio do jogo. É fácil, né? Você deixa 160 milhões sendo maltratado, em filas virtuais no SUS, morrendo na espera e reclama de um exame que não foi feito no plano de saúde. Tá bom, reclamação tem que haver. E haverá sempre. E com todo o direito do usuário fazer isso. Agora, tem que saber quantos % são essas reclamações em referência às que não são reclamadas. O que não tem de reclamação, que tem de bom atendimento. O problema, hoje, que aflige, não é o atendimento. Isso é discurso. O que discute hoje no Brasil é preço, é custo operacional, é o dinheiro. E quando você vai falar de dinheiro nessas disputas, todo mundo quer pagar menos. Eu também quero. Isso é justo, é vantajoso para todo mundo.
Então, eu posso te dizer o seguinte, onde há pouco pão, todos brigam e ninguém tem razão. E na minha formação pessoal, eu sou filho de família muito pobre. Eu virei médico porque meus pais trabalharam e fizeram a gente estudar, eu e meus 6 irmãos. Nós não viemos de família rica, e eu sempre soube que cobertor curto, a gente encolhe as pernas, mas não adianta querer esticar e tapar tudo. Então, está na hora de a gente refazer todo esse sistema para que nós tenhamos uma coisa justa para todo mundo. Por que nós não colocamos agora as empresas e o governo subsidia e que pare de confundir a questão de público com privado na hora do pagamento dos serviços feitos no público, o privado tem que pagar uma tabela e quando é no público a tabela é menor e a tabela do SUS. Por que a gente tem que discutir isso? Okay. Obrigado, deputado. Deputado, o senhor concorda com essa questão que tem os intermediários aí que podem ser eliminados e isso pode ajudar no processo? Eu não falei eliminado, hein? Eu falei que o eliminado é meu. O eliminado é meu. Ainda bem que ele parou para beber água, senão eu achava que eu não ia ter tempo aqui para poder trazer a outra razão. Eu estava preocupado também, porque você também usou muito tempo, entendeu? Mas, eu estou marcando o seu tempo aqui, eu não sou bobo, não, estou aqui há 20 anos. Pronto. Então, o que me preocupa, né, que a gente não pode esquecer nesse debate, são aqueles que são vistos, mas nesse momento não estão sendo lembrados. Aqueles que buscam pelo direito à vida. São crianças com deficiência, são pessoas que buscam atendimento, são pessoas que lutam contra doenças crônicas e pagam um plano religiosamente em dia durante toda a sua vida e quando chega numa idade mais avançada, quando precisa do plano, o plano rescinde unilateralmente o contrato. Hoje é o que está acontecendo. Cidadãos estão sendo notificados e estão sendo abandonados pelo plano de saúde. Não é assim que a gente faz gestão. A gente tem que cuidar das pessoas. Falou, por exemplo, dos intermediadores, dos gerenciadores, né? No nosso relatório nós estamos prevendo a exclusão dessa figura, até porque a gente precisa garantir sustentabilidade do setor, mas que as pessoas não morram, que as pessoas tenham um atendimento. Sim, o atendimento é precário, sim, o serviço é de péssima qualidade. Claro, o valor cobrado é exorbitante. Quando a gente fala dos planos de saúde coletivos, são reajustes que chegam a 40%. É o consumidor recebendo uma carta com um aumento do plano no mês seguinte para pagar 90% mais caro. É claro que é irrazoável. Nós não podemos esquecer essas pessoas que ganham um salário mínimo, precisam de um atendimento adequado, de qualidade, mas é preciso também pensar, sobretudo, na qualidade. Quem usa o plano de saúde, quem não é dono de uma operadora de plano de saúde, quem não é dono de um hospital, vai buscar um atendimento, sim, sofre. Quem não é deputado, quem não é político e precisa de um atendimento de saúde, sim, sofre. A gente não pode pensar sobre a nossa ótica, a nossa realidade, mas é a realidade da maioria do povo brasileiro. As pessoas que vão buscar hoje por um atendimento, às vezes para o filho fazer uma terapia, não conseguem ter um atendimento. Às vezes pagam um plano de saúde e ainda assim tem que fazer através de um atendimento pago diretamente, particular, sem o convênio. Então, a gente precisa garantir, repito, pela 4ª vez, sustentabilidade ao setor, mas sem esquecer os consumidores. Aqui nessa casa, na década de 80, quando foi debatido a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, haviam 2 movimentos. Movimento mais progressista, que defendia a existência de um Código de Defesa do Consumidor para equilibrar as relações, não sobrepor um polo em detrimento do outro, mas equilibrar as relações. E havia um outro movimento, um movimento mais liberal, que afirmava que se o Código de Defesa do Consumidor se tornasse lei, as empresas iriam falir, iriam quebrar. De 90 para cá, nenhuma empresa faliu ou quebrou porque cumpriu o Código de Defesa do Consumidor. Faliu, quebrou quando atendeu mal o consumidor. Então é importante nós darmos as mãos, apesar das diferenças, de pensar diferente, mas perceber que nós só vamos conseguir avançar se debatermos. Nós não podemos fazer mais grupos de debate e adiar esse debate por mais de 10 anos. A gente precisa avançar. Não vai ser 100% do jeito que eu quero, não vai ser 100% do jeito que Vossa Excelência quer, mas abrindo mão aqui, acolá, a gente consegue equilibrar essa relação e impedir, por exemplo, algo que eu gostaria até de fazer esse questionamento,
É justo a rescisão unilateral do contrato? Você que está em casa acompanhando, que tem um plano de saúde e por algum acaso recebeu uma notificação onde o plano não te dá alternativa, simplesmente te expulsa, eu não te quero mais porque você tem deficiência, eu não te quero mais porque você é idoso, eu não te quero mais porque você está com câncer e é caro para o plano. Será que é justo a rescisão unilateral do contrato? É isso que a gente vai colocar, nós vamos proibir a rescisão unilateral do contrato. Nós não podemos deixar o consumidor órfão, tem que dar ao consumidor a oportunidade de portar, de mudar para outro plano, sem que ele fique sem assistência. Perfeito. Deputado, eu queria pegar um gancho nesse ponto, queria que o senhor comentasse, queria trazer outro ponto aqui também. A gente sabe hoje que os idosos com 60 a 65 anos, embora eles não sejam proibidos pela lei, os planos não estão proibidos de não aceitá-los. Proibido de proibir. Proibidos de não aceitá-los, mas os planos criam justificativas técnicas, criam desculpas e acabam não aceitando essas pessoas. Elas não conseguem ser atendidas depois de uma certa idade. O ponto que o deputado comentou, e esse ponto, como é que o senhor acha, por onde passa a solução? Não, na verdade é o seguinte, aqui não tem do jeito que eu quero e do jeito que ele quer, pelo menos na minha concepção. Aqui eu tenho o melhor jeito para todo mundo, sem estigma. Sem essa coisa de botar a abóbora pendurada no pescoço de um culpado só. Se você não fizer uma revisão do processo toda, é claro que está errado. E, naturalmente, a tal da rescisão imotivada, a rescisão unilateral, está errado em qualquer pronto. E não sou eu que vou defender isso aqui. E o plano de saúde que estiver fazendo isso tem que ser punido. E para isso existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela está ali para punir os desvios de conduta, os desvios de atendimento. Então, aliás, eu não sei por que existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar se ela não cuidou do segmento da maneira que tinha que cuidar, porque, na verdade, hoje a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já lá, a partir dos anos, foi 90, se eu não me engano, que ano que foi a 8666 das agências? Eu não me lembro, mas foi lá no Fernando Henrique. 98. 98. Quando aconteceu isso, ali era para tratar dos players. E virou um PROCON. Desculpa, a agência é um PROCON. Redunda a função do PROCON. O PROCON é um grande avanço na nossa legislação de proteção ao consumidor. E a agência veio fazer esse papel. E isso hoje reflete há muitos anos. Não é desse presidente que está agora, dessa agência que está hoje. Mas é isso que aconteceu. Mas voltemos aqui. É claro que é imoral. Mas também o deputado Duarte também conhece o outro lado da fraude. Do mesmo jeito que o sujeito faz a rescisão imotivada, tem clínicas de atendimento infantil pagando plano de saúde de crianças com determinados tipos de problema. Para quê? Para atendê-las. Isso foi denúncia, estava nos jornais um dia desse. O que significa isso? Ela paga para uma criança R$130 e aí o mutualismo vai para o saco. O acordo entre gerações vai para o saco, como na Previdência vai. Ele paga cento e poucos por mês e cobra um tratamento de determinada doença, eu não vou falar nome aqui, que eu não quero estigmatizar nenhuma das pessoas, das pessoas que necessitam disso, cobra 30 mil pelo tratamento. A Agência Nacional, a Anvisa, libera sem pé nem cabeça um remédio que chama Solgema. É mais ou menos esse o nome, é isso? Custa 7 milhões a dose. Quem é que vai pagar 7 milhões se isso não compuser os preços? O rol de atendimentos médicos foi expandido de uma maneira imensa e não houve cálculo atuarial para refazer esses números. Então, não é o plano de saúde o vilão. Os vilões são a conjuntura que se faz em torno do plano de saúde. Nós temos agora, na hora que sair definitivamente o aumento do salário dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, que eu votei a favor, isso vai impactar nos prestadores. Mas os prestadores vão cobrar isso do plano de saúde. E o plano de saúde vai cobrar de quem? É do usuário. E essa questão que o plano de saúde não sofre reajuste, que os reajustes de pessoa física, por isso que a maioria deles não fazem hoje captação de pessoa física. Por quê? Porque os reajustes são tutelados em relação aos reajustes dos empresariais. Os empresariais são pagos pelos empresários. Se os empresários desistirem, aí sim. Mas o usuário ali, ele não sofre quando aumenta. Quem sofre é o empresário que paga. Tudo bem, ele para de pagar, aí todo mundo fica sem. Então tem que saber que essas coisas precisam ser feitas com muito mais critério, porque do jeito que apresenta as coisas, fica parecendo que o hospital não vale nada, presta uma péssima qualidade de saúde, os planos de saúde são todos ladrões, e o santo é o usuário.
Ele tem direito de fazer. Mas nós estamos num país que a gente precisa de aprender que a gente não pode e não tem condição de dar tudo. Nós temos um país com 70 milhões de desempregados. Nós temos um país com todo mundo no SPC. Como é que esse pessoal que não tem para comer vai pagar plano de saúde? E se quer ter plano de saúde, como é que ele vai fazer? Eu tenho proposta que amplie o plano de saúde para todo mundo. Por que o governo brasileiro não subsidia plano de saúde para as empresas que derem para os seus funcionários todos? Senhores, o programa já está caminhando para o final. 2 minutos aí para as considerações finais de cada um. Começa pelo senhor, deputado, por favor. O que nós estamos buscando é um atendimento de qualidade ao consumidor. É garantir que o consumidor que paga caro por um serviço de saúde suplementar, ele possa ter acesso a esse serviço. É adequado que existam reajustes, mas o consumidor precisa ter acesso à forma de cálculo, à transparência. Por que esse aumento está sendo repassado ao consumidor? Nós estamos apresentando um relatório e contamos com o apoio de todos os cidadãos brasileiros para que nós possamos impedir a rescisão unilateral do contrato. Isso é claro que é uma cláusula abusiva, logo nula de pleno direito. Garantir fórmulas de cálculo transparentes para que o reajuste seja proporcional e o consumidor possa se programar e entender também que aos planos de autogestão se faz necessário a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para que órgãos como o PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública possam fiscalizar e garantir mais qualidade na prestação de serviço. Só a ANS não vai conseguir resolver o problema. É importante também garantir a atualização da lei da ANS para que os prestadores de serviços também possam ser fiscalizados pela agência reguladora. Hoje não são. Foi muito bem falado aqui pelo deputado que existem aqueles consumidores que podem, de algum modo, tentar fraudar ou gerar algum prejuízo, né, às operadoras de plano de saúde. Mas se esqueceu, por exemplo, daqueles profissionais das empresas que emitem solicitações de atendimento que na prática não existem, que solicitam exames que na prática não foi utilizado. Obrigado, a gente precisa deputado. Garantir transparência, a gente precisa garantir qualidade e não tenham dúvida que a gente vai lutar aqui com muita firmeza, mas sem perder a ter no olhar para garantir que o direito do consumidor possa ser respeitado. Obrigado, deputado. Deputado, suas considerações finais, por favor. Bem, eu não vim sentar nessa mesa aqui para ser contra qualquer mudança e qualquer melhoria que possa ocorrer para as pessoas do meu país, para os usuários de plano de saúde. Eu estou há 20 anos nesse Congresso e sempre foi isso que me conduziu. São 20 anos lutando principalmente na defesa de quem mais precisa. Meu partido é o PDT. É um partido que trabalha há muitos anos do lado dos trabalhadores, do lado de quem mais precisa, e nunca me furtei de estar nessas posições e na trincheira. O que acontece hoje com relação ao plano de saúde é que nós temos que parar de discutir com estigma. Nós temos que começar a discutir com ideias. Nós temos que começar a ver onde que está o cerne do problema. E não nos problemas pontuais e nas reclamações pontuais que aparecem no dia a dia, nas pessoas que não são bem atendidas, isso existe realmente, mas que conseguem projetar a sua angústia, a sua ansiedade nos meios de comunicação. Nós temos hoje no Brasil 160 milhões de pessoas que são atendidas pelo SUS. Essas pessoas não têm essa visibilidade que estamos dando para os usuários de plano de saúde. Sabe por quê? Porque elas estão esquecidas no Brasil e ninguém tem coragem de falar para o Brasil que o Brasil tem que pagar esse direito constitucional para todo mundo. É um direito constitucional. Está lá que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E se criou-se um sistema suplementar, que esse sistema suplementar seja efetivamente suplementar. Para concluir, deputado, por favor. Meu tempo passou tão rápido. É isso aí, moçada, é só isso. Não estou contra coisas boas para o Brasil. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado por terem participado aqui, por terem debatido com a gente, que é a essência dessa casa, debater. Eu conversei com os deputados Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, e Mário Ediger, do PDT de Minas Gerais, sobre a situação dos planos de saúde no Brasil. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.